Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar. Hoje é uma quarta-feira, dia 8 de agosto de 2018. 8 do 8 de 18, né? Um número sugestivo aí. E inicio aqui os estudos diários, né? Sempre no final do pregão, trazendo minhas impressões e ideias sobre mercado futuro, alguns benchmarks nacionais e internacionais. A gente fala um pouco de criptomoedas, mercado imobiliário, falamos até de boi ontem. Ok? Convido a todos para assinarem o Informe Cenário, que eu distribuo todos os dias de manhã. Assim você pode ter contato comigo na primeira parte da sessão. Então eu trago ali o estudo do Ibovespa, falo de commodities, bolsas internacionais, um pouco de política. Já distribuo esse informe há 4 anos, quase 4 anos, para aproximadamente 90 mil pessoas. E tem também o treinamento gratuito Seja Bem-vindo à Bolsa. Às vezes um colega, um parente, ou você que está me assistindo, pergunta qual que seria o melhor caminho para entrar na Bolsa de Valores, né? E eu digo, olha, eu tenho o Seja Bem-vindo à Bolsa. Ali você tem um conteúdo gratuito, com qualidade digital de som e imagem. Pessoal, foi o melhor trabalho que eu já fiz até hoje. Eu já fiz muita coisa boa. Muitas coisas cobrando e cobrando caro, porque tem que ser caro um produto bom, porque você tem que pagar bons profissionais, usar bons equipamentos, né? Investir no visual, na iluminação. E esse é gratuito. A filmagem ficou excelente, a qualidade de vídeo, de voz, dá até para você sentir um pouco de como é que a gente trabalha com expertise, com grande respeito ao cliente nas imersões. E até uma forma de ver isso também. Porque se eu fosse fazer uma imersão, como a gente oferece aqui, com todo respeito, mas você que me acompanha sabe que nós somos sérios profissionais, que a gente tem conhecimento, que o trabalho é bom, que a gente tem uma metodologia eficaz. Eu ia querer ver a qualidade da voz do professor, como é que eu comunico com ele no chat, como é que é a iluminação, como é que é a qualidade do vídeo. E eu acho que o Seja Bem-vindo à Bolsa é uma forma de avaliar isso aí. Sendo bem sincero, eu quando faço cursos online, eu faço sobre algumas áreas que eu estudo, de negócios que eu tenho, algumas coisas que envolvem mercado financeiro no exterior, eu avalio tudo isso. Tá bom? Então fica aí o convite. Sem mais delongas, vamos começar os estudos hoje. Uma das maiores quedas dos últimos tempos nas criptomoedas. Baixa generalizada muito, muito, muito forte. Para nós aqui não é exatamente uma novidade, nós já vínhamos comentando sobre isso, né? Inclusive tivemos pontos de saída para realização de lucros em todas as moedas digitais e agora a nossa expectativa é pela formação de uma inflexão, de uma reversão que nos abra oportunidade para montar aí um trade, alguma coisa na criptomoeda que ofereça melhor chance de acordo com a nossa leitura e conhecimento. No caso do Bitcoin, o que eu dizia para vocês? Que entendendo isso aqui como uma simetria, né? Eu acreditava no mínimo aqui do teste de 6.080 dólares, né? Porque se eu observar isso aqui como uma figura simétrica, né? Com eixo aqui em 7.815, esse é o alvo, eu acho que vem ali. O ponto é 6.079, hoje chegou a bater 6.128, então para tocar aqui é um pulo. Professor, pode ter uma inflexão, um repique por aí? Eu acho que sim, porque conforme os movimentos vão se acentuando, fica distante da média, né? Eu até comentava ontem que havia um ponto que poderia segurar o mercado, que era 6.425, não segurou, né? E então o alvo realmente essa região aqui logo acima de 6.000 dólares, né? Então como fica 24 horas, pode ser que tenha alguma novidade aí durante a noite, durante a madrugada. É muito comum, pessoal, a criptomoeda dar oportunidade na compra ou até ponto de sair para realizar lucro tal de madrugada ou de final de semana. A gente estudou isso aí no histórico recente. No caso do Bitcoin Cash, houve a perda ontem de uma linha de tendência de alta que forma com essa reta aqui, com essa LTB, um triângulo. Perdeu 661, depois perdeu aqui 648, né? Inclusive quando eu estava gravando, estava perdendo esses pontos. Qual que era o alvo aqui que nós tínhamos comentado? 600 dólares, tanto buscou quanto passou, né? Então o que mostra que realmente a venda tá forte. Tem este ponto aqui, ó, do dia
8 de novembro de 2017, que é exatamente 521 dólares, eu acho que ele se torna alvo, acredito que ainda esteja na memória aí do mercado para o Bitcoin Cash. Mas é momento, como eu comentei, não tá barato porque não tem driver, não tem nada binário para acontecer, não tem um fato relevante, então é um momento, a não ser que você consiga trabalhar vendido, pouca gente consegue trabalhar na venda de criptomoedas, mas seria um momento aí de quem trabalha comprado, que é a grande maioria, de ficar esperando oportunidade mesmo, né? Então aqui tem o Ethereum também. Já há algum tempo atrás eu até comentei que boa parte da minha expectativa de uma queda aguda, de uma queda de sair sangue aí mesmo da tela, era devido ao Ethereum, que adiantou o movimento. Ele já tinha perdido o LTA, tinha perdido o primeiro suporte em 417, depois o outro em 405. E o alvo, de repente, sei lá, para quem está vendido, seria aqui, ó, no 358. Então ele foi no 358, aí deixou uma pequena sombra inferior, então vamos ver. Como ele adiantou a queda, de repente ele adianta uma inflexão. É uma possibilidade também. Então veremos. E aí, por fim, o Ripple. Eu lembro que um aluno me escreveu e falou: professor, o Ripple não vai perder ali os 42 centavos de dólar, senão não tem muito mais para onde cair. Falei, tem os 20, né? Aqui de dezembro de 2017, né? Ele saiu de 20 centavos, então tem os 20 como suporte. Não estou dizendo que vai a 20, mas assim, tem abaixo desses preços nós temos um ombro cabeça a ombro, só que se você pegar a amplitude desse ombro cabeça a ombro, aqui por volta de 32, onde ele bateu hoje, teria cumprido o objetivo. Se eu estivesse vendido, eu sairia da operação. Agora, tem sinal de inflexão, de uma oportunidade na compra? Não tem, ok? E aí veremos a seguir aqui o EWZ. É uma sessão de queda, é o segundo Marubozu. Tem urso aí na área, tem, mas é um cenário, pessoal, por exemplo, que a gente não tinha comentado. Na verdade, não. O que eu disse é assim: se o mercado perder, para quem vendeu aqui no objetivo, no fechamento do gap, maravilha. Para quem depois estopou na perda de 37,21 porque o pivô fraquejou, maravilha. Quem ainda está comprado, eu acho que se perder esse ponto aqui, ó, o 35,57, as coisas mudam. A gente poderia ver o EWZ, por exemplo, a 34 ou nesse fundo aqui a 33,38, porque perderia um eixo, talvez de um topo duplo com rompimento falso, né? E a média, então tem que ficar atento nesse patamar. 35 e 57. Ok, esse ponto aqui, a mínima dele, 35,57. Falando do petróleo, então é aquela história, né? Tava todo mundo, agora todo mundo era entendido, tava tudo certo, o mercado começa a ficar difícil de novo, aí o pessoal fala, pô, acho que tem... Não é tão fácil quanto eu pensava, né? Então, no caso do petróleo, é aquela velha história que eu falo. A análise técnica, o fluxo, o fundamento, tem que ser trabalhado em conjunto. O mercado fez um movimento de baixa, geralmente um movimento de repouso, o mercado vai na direção da tendência anterior. Então aqui eu tenho uma região de 67 como suporte, foi perdida, né? O ponto seria 6695, projeta 64, olha, é aquela história. Amanhã o petróleo W teria que negar essa barra de hoje, tendo uma barra forte também, uma Marubozu, não precisa ser exatamente do mesmo tamanho, e negar essa barra de hoje. Se for um candle lateral, geralmente é aquela pausa para continuar a paulada. E se o caminho mais provável for tomado, o 64 pode ser buscado em 2 ou 3 sessões. Ok? Então, e o caminho mais provável que eu achava que era o rompimento de um W não ocorreu. Só que a compra, se por exemplo a gente fosse operar petróleo e fazer, seria só no rompimento. Então não teria entrado no trade. Ok? Isso é interessante para a gente fazer uma alusão para outras estratégias, outras criptomoedas. O Brent ele dava a impressão que formaria um pivô, ele acionaria a compra no 75,59, por isso que você tem que ter disciplina de quando é padrão de rompimento, esperar romper, é diferente de outras técnicas. Essa barra de hoje, pô, perde média, o mercado está testando aqui o 71,86,
chegou a bater hoje. Se perder 71,86, ele deve sim vir no 71,26, mas aí já deve vir tipo um caminhão aqui descendo a ladeira com a marcha engatada aqui, deve levar o petróleo Brent para baixo. Precisaria reagir amanhã, né? Uma reação amanhã, aí o mercado entendeu como oportunidade. Se fica lateral ou cai, aí é outra história, ok? Então tá aí. Então vamos falar aqui das bolsas Xangai Índice DAX. Deixa eu tentar. Programa. Eu não consigo puxar a aba do lado de lá. Aqui vai dar certo, quer ver? Uau, que maravilha. O programa de um lado não dava, agora esse lado deu. Então vamos lá fazer o estudo do índice de Xangai. Pessoal, a bolsa de Xangai está num bearish market, né, próximo aí de 20%, abaixo do topo aí da máxima do ano e tal. Ontem nós tivemos um sinal de fundo? Tivemos, nós temos uma pinça, ontem e anteontem, uma região de fundo aqui. Esse candle de hoje ele não é exatamente o que a gente esperava, mas é aquela história, tem uma Marubozu, um candle pequeno, teoricamente teria continuidade da alta, ok? Caiu 1,27, índice DAX aqui caiu 0,12, ficou de lado. No caso aqui da Bolsa de Frankfurt, é aquela velha história, tem algum equilíbrio entre a compra e a venda, só que tem duas coisas. Para o mercado, na minha visão, espantar aqui um cenário baixista para o curto prazo, ele teria que romper essa linha de tendência de alta aqui em azul. Ele parece estar formando um ombro cabeça a ombro. Então nós estaríamos com o segundo ombro em formação e a neckline por aqui. Então eu acho que a gente tem que observar isso daí porque é algo bastante importante. Falando aqui aproveitando que a gente está com a eBroadcast aqui logado, vamos dar uma olhada no fluxo cambial. Então, o fluxo cambial total em julho foi positivo em 5,902 bilhões, né? Sendo que o financeiro foi 4,774 bilhões de dólares, tá? E o comercial 1,128 bilhão. Quer dizer, julho foi um mês de alta e o fluxo cambial, até a posição dos estrangeiros no mercado à vista e no próprio futuro, então eles estiveram alinhados, digamos assim, ok? Então essa é uma informação importante, ok? O fluxo cambial do ano ele é positivo em 27 bilhões 903 milhões de dólares. E agora aquilo que a gente olha, né, na semana passada. Então o total ele foi positivo em 927 milhões, sendo que o financeiro foi negativo em 451 milhões, né, e o comercial positivo em 1,378 bilhões. Então aquele fluxo cambial positivo que veio aí no mês de julho, semana passada deu uma pausa, por isso que o mercado parou de subir, né, para a gente ver que realmente tem a ver. Né? Mas não foi nada, por exemplo, uma saída proporcional ao que entrou em julho, alguma coisa do gênero aqui, né? Então, acho que é uma informação importante aí, ok? Mas no ano está positivo em 27,903 bilhões, né? E resumindo aqui, tem aqui o de julho também, 5,902 bilhões. Só na semana passada que ele foi um pouco negativo, mas nada que seja alarmante. Por exemplo, que a gente viu em junho ou algo parecido. Ok? Então vamos dar uma olhada aqui no Ibovespa, no mercado futuro e no mercado depois à vista, e a gente olha depois das bolsas americanas. Então, hoje um pregão de queda, dando continuidade ao que nós vimos ontem. No semanal, nós tivemos 6 pregões de forte alta e agora uma correção até a média. Inclusive até as médias, né? Porque nós estamos ali com as médias de 5,21 justapostas. É um cenário que, no primeiro momento, ele gera alguma preocupação. A gente estava acostumado a ver o mercado subindo já há 6 semanas. Né? É o terceiro candle negativo.
né? Só que ele está buscando a região dos 78.890, né? E da média de 21. Então, por enquanto, eu acho que somente abaixo deste ponto aqui, dos 78.570, que a gente poderia ter alguma preocupação do mercado corrigir um pouco mais. Acima disso, não. E aí nós temos aí o BOVA11, né, fazendo um movimento parecido, se aproximando também da média. O ponto que seria preocupante seria o 75,80, então temos que ficar atentos aqui, porque o candle de ontem, ele teve um volume acima da média, por isso que eu até comentei com vocês que era algo que me preocupava, né? Então, eu acho que é algo um pouco mais preocupante, mas nada que mude a trajetória por enquanto, ok? Então, essa aqui é a ideia aí. Então, vamos falar do dólar também, o dólar subindo de leve. O dólar cumpriu uma simetria no 3.702,500. O dólar, para quem pretende trabalhar na compra, seria por rompimento do 3.794. Ele seria um setup de compra assim, teria um gap para atrair os preços, talvez até o 3.900, né? Ou de repente a perda do 3.702,500, nós teríamos o dólar mergulhando no terreno negativo. Falando aí do índice, que tem sido bem sensível, né, ao fluxo, que está caindo 2% hoje há muito tempo, que a gente não viu um candle dessa magnitude de queda. O ponto que acionaria, na minha visão, stop aqui seria o 78.500, né, com perda da média de 21 também. Então ele precisaria reagir no pregão de amanhã. Pelo intraday de 30 minutos, a gente vê que a região é de suporte, né? Foi suporte aqui no dia 1º, foi suporte no dia 2 também. Então, tá longe de média. Eu até acredito que amanhã tenha um repique, a questão é ver se esse repique vai ser ou não sustentável. Ok? Aí nós temos o Dow Jones aqui na tela, um pregão de queda lá fora. Hoje teve balança comercial na China, saiu aquela pesquisa que mostra ali o Alckmin e o Jair Bolsonaro empatados em primeiro. O mercado falou que teria medo dessa pesquisa porque o Haddad estava à frente do Alckmin, aparece o Haddad com 8%, o mercado cai. Então, muitas coisas já estão embutidas no preço, né? Então, o pessoal está me passando uma informação aqui. Acho que eu já... O pessoal está passando algumas coisas aqui de alguns ativos dos destaques do dia, mas eu tinha anotado já aqui. Então, o Dow Jones é isso, pessoal. Ele teria que ficar aqui acima do 25.590 ou do 25.587 aqui. Então, mas ele tem um gap aberto, pode fechar o gap, tem média de 5. A alta lá fora é uma alta sinuosa, né? Então, só não seria legal ele permanecer abaixo desse topo, 25.590, porque a gente pode ter sim um topo duplo e aí os astros estariam alinhados para uma baixa, porque vem de baixa na bolsa de Xangai, tem baixa ali, um possível oco na bolsa da Alemanha, coisa e tal. E aí a gente precisaria ficar esperto para, de repente, até tentar entrar na venda aqui no Brasil. Ok? Pelo menos a venda do índice para proteger carteira e coisas do tipo. No caso do S&P, ele está bem perto de uma nova máxima histórica, né? Então, ele tem dois candles pequenos também. A perda do 2848 seria ruim, né? Poderia gerar um movimento de baixa mais agudo. Só que essa alta que a gente tem visto, ela tem sido com baixo volume. Então, a gente poderia ter alguma coisa que trouxesse vendedores aqui, porque os compradores não estão operando com tanto volume aqui nessa região, ok? Aí nós temos aqui o índice Nasdaq, também candle pequeno, né, perto de máxima histórica, então mesmo que seja uma alta passo a passo, seria interessante que ele não perdesse a média de 5 e violasse o 7.807 aqui, para manter um viés altista. Sobre os destaques do dia, eu tinha separado já aqui, via varejo e Cielo, minha equipe estava me alertando aqui, então vamos fazer esses estudos aí de VVR11 e também Cielo.
A Via Varejo é aquela história da distância de média, né, pessoal? Então, temporada de balanços, tal, a Via Varejo ela tem uma simetria em V que remete aqui até 24,84. Ela veio bem perto, foi no 24,55 e aí desceu em busca da média. Se a gente olhar o lado esquerdo aqui desse V, ela tem alguns pontos aqui que poderiam justificar uma correção. A gente poderia até, por exemplo, entender este lado aqui como sendo alguma coisa parecida com essa região. Então ela pode... É aquela história, pessoal, quando está distante da média, todo mundo fica querendo comprar eufórico porque está seguindo o fluxo. Só que para comprar ativo quando tem esse tipo de movimentação é quando ele corrige, até média, até LTA, se tiver. Então, de repente, a aproximação da média pode gerar oportunidade. No caso da Cielo, me parece que a gente teve um corner dos vendidos, né? O mercado entendeu que nós temos uma ação premium extremamente descontada. Só que assim, tecnicamente, Cielo mostra força somente acima de 14,28, porque aí ela teria a configuração de um rompimento falso. Então acima de 14,28, sim, aí ela pode gerar alguma entrada técnica, alguma coisa do gênero, ou pelo menos o 14,08, que é a mínima aqui do dia 1º de agosto. Ok? Muito bem. Então vamos falar dos estudos dos pedidos do YouTube. Hoje direcional, M. Dias Branco, Grendene, Eric e Renil. Então vamos lá, direcional. A direcional, eu conheço algumas pessoas que pegaram o trade. É uma operação de alta complexidade, né? Não era uma operação fácil, mas era possível. O que a direcional fez? Ela tem um histórico de trabalhar há muito tempo de lado, mas ela tem um histórico também de montar algumas figuras em formato de V ou de ombro, cabeça, ombro invertido, ó. Ela fez isso aqui entre julho e junho do ano passado. Ela fez isso entre dezembro do ano passado e janeiro desse ano e fez de novo, né? Então era possível comprar o ativo até mesmo nesse dia aqui, ó, no dia 19/6, quando ela fez o engolfo, até no rompimento aqui dos 5,90. Só que ela foi a 7,40, pessoal. Então assim, eu não faz parte das minhas predileções comprar ações com esse perfil. Só que aqui na região de 6,67, 6,66, ela tem um forte suporte. Então, se ela de repente testar essa região e respeitar, aí você pode colocar um gráfico de 60 minutos, alguma coisa do gênero, pode dar compra. Só que ela está com um cara aqui de topo duplo com rompimento falso. Então, o ativo não pode gostar de trabalhar abaixo do 6,91. Senão ela pode acionar esse padrão e descer forte. Ok? Aí tem M. Dias Branco, na sequência. M. Dias Branco é uma ação premium, na minha opinião, assim como tem BR Foods, assim como tem Cielo, assim como tem Ultrapar, que não desenvolve, pessoal. Está de lado desde o início de junho. E é isso, tem aqui um retângulo. Se for para baixo, entra no território negativo, acima aqui no território positivo, mas é uma ação premium. Para quem pensa em longo prazo, é um ativo, na minha opinião, de rara qualidade. Aí tem a Grendene. O setor não consegue desenvolver. Vide aí Vulc ou Alpargatas também, né? Ela tem aqui um triângulo, né? Como pagou dividendo, distorce um pouco o triângulo, mas não impede o estudo aqui. E ela não conseguiu romper para cima. Aí ela veio, rompeu para baixo, fez um pullback e está numa região aqui que tem vários pontos de suporte. Então ela não desenvolve uma queda, mas também não desenvolve
uma alta. Só que eu tô com um gráfico aqui sem conseguir movimentar o gráfico para os lados, para cima ou para baixo. Aí fica complicado de fazer o estudo. Então, eu vou fechar aqui o Cartesian, daí eu vou abrir o Cartesian de novo. Enquanto isso, aí eu faço o convite para a imersão. E na hora que eu estiver falando da imersão, o Cartesian vai abrir em cima do que eu vou estar falando aqui, mas aí a vida segue. Pessoal, a imersão, para quem deseja fazer o treinamento está confirmado. Vai ser nos dias 4 e 5 de setembro, a parte ao vivo, online, durante todo o pregão. Tem intervalo de meia hora de manhã, tem 2 horas de almoço, intervalo de meia hora à tarde. Eu entrego toda a minha metodologia, todas as técnicas. Ninguém, por exemplo, vai te oferecer a imersão e vai falar que você tem um curso Plus depois, ou uma imersão 2, ou alguma coisa para pegar teu dinheiro. É um trabalho limpo, transparente, completo. Eu devo fazer a pré-lista mais 1 ou 2 dias, porque se a gente atingir X pessoas na pré-lista, com a taxa de corte que a gente trabalha, a gente sabe que a gente vai ter X alunos. Varia muito pouco. Então, se você tem interesse, quer fazer, se inscreva. Você entra aqui na pré-lista, né? E aí você garante a sua matrícula, garante que você vai receber o link para se matricular no dia 13 de agosto, com baita desconto, muito alto. O preço vai te surpreender, ele vai ser incrivelmente mais baixo que nas imersões anteriores. Você vai receber 30 dias do Cartesian, 2 semanas no grupo, podendo permanecer depois se você concordar com as condições. Tem uma mensalidade, naturalmente. Só que se você não fizer o treinamento, você não entra no grupo, ok? Nem pagando o valor cheio. E depois você permanecer, vai ter promoção para permanecer. E a gente vai dar um baita de um presente na segunda-feira. Se sobrarem vagas, a gente abre para o mercado a partir do dia 14 de agosto. Pessoal que faz parte do meu grupo do Passaporte Premium e que são ex-alunos de análise técnica do Top Traders 360, só mandar um e-mail para suporte@toptraders.com.br que vai ter desconto também. Então vamos ver se a gente consegue fazer o estudo aqui. Agora foi, consigo movimentar o gráfico. Então, esse tipo de ação, o camarada ele tem que vir aqui, ele tem que refletir. Então, você está falando que você está falando em Grendene, que é uma ação premium, que tem tendência primária e secundária de alta, só que ela vem de um momento que é um momento de turbulência. A Grendene tem um ombro, cabeça, ombro aqui, professor? Tem. A Grendene tem um ombro, cabeça, ombro. Ela tem um ombro, cabeça, ombro pequeno e tem um ombro, cabeça, ombro grande. Isso significa que a Grendene vai desabar? Aí é outra história. A frustração de uma figura baixista pode levar a um movimento de compra forte. Então o que você faz? Você pega o fundo aqui importante anterior, que é o 763. Então se você comprar agora no 771, teu stop está no 763. Você está com stop barato, se der certo você ganha muito. É dessa forma que eu vejo um gráfico parecido com o Grendene. Nem tão sendo simples assim. Né? Ou espera um sinal, um candle de inflexão, mas aí você pode pagar um pouco mais caro no ativo. As duas técnicas, na minha opinião, elas são válidas e funcionais. O que não vale é, de repente, você ter o caixa, né? Você ter o recurso, e daí você vai olhar a ação depois, quando ela já não está num ponto ótimo de compra, onde dificulta a estratégia e um bom risco-retorno. Aí eu tenho o Ering. Pessoal, ativo quando sobe em tendência de baixa depois de um dia negativo, ou durante o dia negativo, como foi o caso de Ering, tem alguma coisa nova no papel. Tem um possível ombro, cabeça, ombro invertido, né? As médias estão cruzadas para cima, não teve aumento de volume, só que eu tenho uma linha superior de canal rompida. Acima de 15,97 eu acho que a ação ganha força, e se o mercado como um todo tiver comprador, eu acho que pode impactar e ela talvez buscar 18,50 aqui, eu acho possível. Ok? Aí tem Renova, né, que é um ativo de baixa liquidez, mas o pessoal gosta aí. É aquela típica ação que vem caindo gradativamente, né? Às vezes ela faz um movimento que gera expectativa, mas ela vai buscando fundos mais baixos. Teve algum acréscimo de volume, a gente pode ver aqui. Esse tipo de ação trabalha-se com rompimento.
né? Então você colocaria uma entrada aqui no 3,50, talvez comprando a metade, porque ela faria um pivô de alta, só que ela vai encontrar o 3,55 e o 3,78 logo acima. Então, talvez dividir o lote em 4 partes para quem quer entrar faça sentido. Você compraria um quarto do lote agora a mercado, um quarto no 3,55, um quarto no 3,55 e um quarto no 3,78, com stop abaixo de 2,50, ciente que é um stop caro que você está comprando uma ação em tendência de baixa. Ok? Então, falar de Petro, Vale e bancos. O mercado hoje realmente é a venda que está dominante, né? Então, a venda veio aqui em Petrobras, ações vinculadas a ações defensivas começaram a subir, tipo ações de mercado de celulose. E a Petrobras, ela simplesmente foi no alvo, nós acertamos o alvo na mosca, não tivemos medo do balanço. E ela está fazendo um movimento de busca por suporte. Então ela deve vir aqui na região de 19,97 nos 20, talvez na média. E é aqui que a gente vai ver qual que é a do papel, se é uma simples correção ou se ela vai inflexionar e vai mergulhar mais um pouco. Ok? Então, no caso aqui de Vale, eu tinha feito um alerta já ontem. Claro que se ela romper aqui o 53,64, né? Ontem ela bateu 53,65, foi a 1 centavo dessa resistência. Ela busca rapidinho 57,37, talvez no mesmo dia ou no dia seguinte. Mas a gente tem aqui um indício de um topo duplo. Então tem que ficar esperto quem está comprado. Se romper, violar o eixo 50,25, ela vem aqui embaixo, né, no 47,35. Mas aí, se ela romper aqui, você não vai querer sair fora mais, que você vai estar machucado, porque queria ter vendido aqui. Então, pessoal, tem que... de repente você fala, putz, meu limite aqui é 52, se perder em fechamento eu vou lá e encerro o trade. É uma queda sem volume, mas é queda, né? Então tem que preservar os lucros, ficar atento aí na operação. E aí, falando de bancos, para a gente finalizar, nós temos o Banco do Brasil fazendo um movimento sinuoso até a média. O stop aqui para quem está comprado seria a perda do 32,09, que é mais ou menos onde está a média, então acho que amanhã vai ser um dia D, né? Eu continuo altista, positivo, mas a gente no meio de mercados altistas, nós teremos correções. Só que também, se a gente não pode ignorar um possível topo duplo aqui, porque se perder 32,09, aciona o stop e aí as oportunidades ficam para uma movimentação futura, de repente alguns dias depois, dias depois, mas esperando alguma coisa mais clara. Tem alguma coisa que remete a um topo duplo também aqui em Bradesco, ok? Porque houve a perda aqui de 31,73, fraquejando um pivô que tinha sido acionado, e Bradesco, acho que a região de 30 e 35 seria um bom stop, né? Porque aí estaria a média aqui de 21 junto, ou para quem é mais marrudo aí o 30 e 19, ok? E no caso de Itube, né, uma sessão, o topo duplo em Itube, ele parece mais claro aqui para mim. O ponto de stop em Itube seria o 44,97 ou um pouquinho abaixo no 44,81. Se perder, acho que pode entrar num território negativo, então amanhã é um dia de ficar bem atento aí com as operações. Certo? No caso do índice futuro, ele está mais ou menos um pouco acima de 79 na região que a gente comentou, né? E o stop estaria na região de 78,500 aqui, né? 78,535, 78,500 seria um bom ponto. Talvez não na abertura, num movimento mais eufórico, mas se ao longo do dia perceber fraqueza, de repente quem está comprado poderia realizar lucro aí, esperar uma oportunidade mais clara também. Amanhã é dia de debate na Bandeirantes, né? Então deve mexer um pouco mais com o mercado também, ok? Só para finalizar, vamos falar da posição dos estrangeiros no índice, né? O que eles têm feito aqui, olhar o mercado futuro e o mercado à vista também. Os estrangeiros, eles iniciaram a semana comprados em 86.110 contratos, aí na segunda foram para 94.001 e ontem para 102.973. No mercado à vista, a gente tem 2 dias de delay, né? Eu tenho os dados aqui até o dia 6, que foi a segunda-feira. Vamos ver como é que está o acumulado aqui também. Então, digamos que o mercado agora está com um grau de dificuldade um pouco maior, né? Então, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, um pouco mais de cautela e ficarmos atentos aí às movimentações.
Então vamos abrir aqui o Excel para a gente fazer a conta juntos, como a gente costuma fazer. Maravilha. Então aqui tem as compras e as vendas, já deu para ver que eles estão vendidos, né? Então tem 16.754.510 de saldo comprado e 17.073.064 de saldo vendido. Então eles estão vendidos em 318.554.000. Quer dizer, estão praticamente com uma posição neutra, levemente vendidos aí no mês de agosto. Ok, pessoal? Então deixem o like se possível, utilizem a área de comentários, assinem o informe, cenário é gratuito. Quem quiser participar da imersão, preço não vai ser problema, bônus não vai ser problema. Se você é iniciante ou intermediário, já estuda já, ou seja, bem-vindo à Bolsa. Dá tempo de você aprender todo o básico, né, o alicerce da nossa metodologia, e você faz a imersão tranquilo ou tranquila depois. Saúde e paz a todos. Agradeço a audiência, bons estudos. E hoje Corinthians 2, Colo-Colo 0. E eu sei que o jogo é no Chile, mas vai ser 2-0. Um gol do Romero... e o outro gol vai ser do Jadson, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço, valeu. Fico sempre muito honrado e feliz aqui em poder compartilhar o meu conhecimento. Seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. Valeu!